Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo. Como é que vocês estão? Numa vertente mais let it go, porque deu a louca na Elza. Oh, meu Deus, café com Elza de novo? Não! Não, o café vai chegar a bater frio agora, viu que shake de café? Não, não, dona Elza, não. Estamos aqui no podcast Café Com, gente. Hoje nós temos um convidado maravilhoso que eu vou deixar a dona Graziele apresentar, porque olha, gente... Tô animada, gente, tô animada. Se Não vocês... uso mais a palavra ansiosa nunca mais, tô animada. Mas se vocês verem agora os novos membros que a Grazi trouxe, entendeu? Para estar na mesa só por causa desse momento. É épico. Aqui com essa mesa maravilhosa da nossa padaria Master Pão, Fábio, Elisa, muito obrigado por essa bênção de cada dia. Olha, nós ficamos muito felizes por vocês estarem sempre levando fé nesse projeto desse podcast. Tem até palha italiana hoje, gente, para tudo. Também nesse estúdio maravilhoso, Estúdio Realize, gente, aqui no Cadima Shopping. Tá precisando gravar alguma coisa? Tá precisando fazer conteúdo? Tá precisando de gente com capacidade e experiência? Vem pro Estúdio Realize. Vem realizar o seu sonho e se tornar um influencer. Um podcasteiro. Eu não sei como é que é pra podcast. Um cafeconista, enfim. Um cafeconista é boa, gostei. Mas o mais importante, vem aqui gravar o seu conteúdo para poder apresentar para a sociedade. Às vezes você tem um conteúdo muito bom que está guardado na gavetinha e acha que não tem lugar nenhum para poder botar esse sonho para fora. Aqui está, Estúdio Realize, venha realizar o seu sonho. Nossa, ficou até... Nossa Senhora. Gente, também hoje nós vamos falar sobre... Mentira, vamos falar sobre nada, vamos falar sobre tudo. Grazi, é com você, minha filha. Olá, minha gente, povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horário você vai assistir o nosso podcast. Hoje aqui com um convidado para lá de especial, né, nosso amado Felipe Werneck, um influencer, como ele diz, um artista, um negócio, uma coisa. Eu acho. Vento aí, um bafo, né? Pra mim, olha, é um artista. Um artista, né? Icônico. Ele tira leite de pedra. Deu voz e vez pra Orla do Rio Bang. Exatamente. Como a gente trouxe aqui o divo da Orla do Rio Bang, gente, eu tô de Mônica Capivara. Ela não pediu maldade, gente. Eu olhei ela lá em casa dando sopa, Helena ganhou no aniversário dela. Eu falei, hoje tem que trazer a capivara. A Capi tá aqui, tá aqui. Botava aqui na nossa frente falando assim, oi, tudo bem? A Capi tá on, não fica com ciúme, superdose, você é amada e querida e vou botar uma do lado da outra. Né? Põe a Capi maior, a Capi mora aí. Capi mora aqui, rapaz. Mas eu falei, gente, tem que ter uma capivara aqui pra gente homenagear a nossa orla, né? O nosso Rio Bang. E seja bem-vindo, Werneck. Muito obrigado. Né? Se sinta acolhido, amado, abraçado por cada uma de nós. E se apresenta, né? Fala um pouquinho de você, sua idade. Você nasceu aqui em Friburgo, nasceu em Friburgo. Como é que nasceu esse negócio, assim? Essa coisa. E eu vou servir o nosso café. Gente, muito obrigado pelo convite. Com certeza estou me sentindo muito acolhido com essa mesa, Nossa, com essa coisa, esse negócio. É muito gostoso quando eu me sinto recebido por comida, gente. Eu acho que é uma prova de amor, um carinho muito grande. É verdade, é afetivo, né? Poxa, eu gosto pouco, né? O pessoal até me pilha, às vezes, nos stories. Meu Deus, pra onde que vai isso tudo? Não sei. Em algum lugar desaparece. Em algum lugar ele vai. Mas eu sou o Felipe Werneck, tenho 25 anos. Sou influencer, com uma veia artística. Ai, sim. E hoje eu tô graduando, né, cursando a comunicação em marketing e jornalismo. Bem-vindo ao grupo. Pois é, então assim, eu sempre gostei muito dessa área, né, eu me descobri, me reinventei ali dentro também.
Poxa, que Porque legal. aquela fase de ensino médio, todo mundo fica meio pensativo em qual área, qual carreira seguir, né? Sim. Meu sonho era seguir a carreira do teatro, né? Eu ainda Uhum. vou realizar esse sonho, mas eu vi que naquele momento não era a hora, eu ia ter que mudar completamente a minha vida, ia ter que sair de Friburgo, e eu sou nascido aqui também, enraizado aqui. Ó, prata da Então, casa. pois é, e aí eu falei, poxa, meus pais vão ter condições de me bancar fora. Eu ainda tava muito inseguro com questão de emprego, como é que ia ser a vida lá, né? Então eu acabei optando por fazer a faculdade de jornalismo aqui mesmo em Friburgo. Aí fui seguindo, aí por um tempo eu parei, aí fui fazendo outros cursos de produção de moda, porque dentro da faculdade fui vendo esse mundo que é a comunicação, né? Sim. Eu entrei na faculdade com aquele intuito de virar repórter, né? Aham. Repórter de rua, porque eu sempre gostei dessa interação com as pessoas. Sim. E aí, ali eu fui vendo que tinha outras áreas também, né? A comunicação é um mundo enorme, né? E aí eu acabei migrando para a área de moda, que também era uma área que eu gostava muito e era uma segunda opção também para mim, antes de entrar no jornalismo, né? Na verdade, a escala era teatro, moda ou comunicação. Aham. Então eu acabei optando pelo terceiro, que era o que tinha aqui, né? E depois eu fui migrando. E eu tô fazendo o caminho inverso hoje, né? Aham. Então já passei pela produção de moda, já atuei, né, dentro do marketing, dentro dessa área também, trabalhando em algumas empresas. E hoje tô como influenciador, né, um comunicador aí das redes sociais, mas com um pezinho já no teatro, que é uma coisa que eu nunca deixei de lado também. Ô, coisa boa, né? Gente, agora eu vou dizer um negócio, Arielle. A parada tá pegando aí pra você, hein? Porque ela ouviu esse dia que ela devia fazer comunicação, ó. Você tá É. fazendo, eu já fiz. Ó, Então, ó, ó. eu tô aqui falando e ela tá aqui assim. Tô. Sinais da capivara, ó. Hoje a capivara veio. A capivara tá on, tô dizendo. Não, e assim, muito, muito legal, assim, você ver que você fez o seu cotidiano, um stories, né? O seu cotidiano de estar ali na orla olhando, hoje sensacional. É a sensação da cidade. A gente Sim. para esperar tal momento, cara. Sim. E assim, Isso é como é que verdade. foi isso pra você? Foi fantástico. Porque não imaginava que seria da forma que foi. Eu não vou mentir dizendo que eu nunca almejei ser a pessoa que eu sou hoje, assim, conhecido por muitas pessoas. Sim. Porque eu sempre quis esse, sabe, viver dessa arte. A fama tem o seu lado ruim, obviamente, mas eu vejo que ela tem muito mais o lado bom, positivo, quando você sabe usar, sabe aproveitar dela, né? A dose, né? Pois é. Então, como eu sempre tive essa veia artística também, acho que todo artista quer ser conhecido. Sim. Quer que a sua arte seja conhecida como tal, né? Então, eu acabei almejando isso desde lá de trás. As minhas brincadeiras de criança era show, era cantar, Aham. era novela. Vamos brincar de novela? Era minhas brincadeiras favoritas, sabe? Então, eu sempre gostei disso, sempre almejei isso. E como eu fui morar sozinho, né? Então, eu acabei tendo aquele boom, né, de mente, porque você Sim. acaba ficando sozinho, você tem que se reinventar, você fica com mais responsabilidade. Sempre tive o apoio dos amigos, familiares e desconhecidos também, Sim. falando que realmente meu trabalho é bom, que eu tenho que fazer mais conteúdo. Eu sempre mostrei mesmo meu dia a dia de trabalho dentro das empresas, Aham. tudo isso eu sempre mostrei muito no meu Instagram, né? Eu sou E aí? seguidora raiz, eu sou seguidora raiz, eu sou seguidora raiz. Eu tô lá antes dos 60 e tantos. Eu também. E aí aconteceu. Cheguei lá antes da capivara, fala sério. Pois é, ó. Respeito. Eu só cheguei depois do tio da escada. Uma pérola também do quadro, né? E o quadro da aula do Rio Bank só surgiu depois que eu fui morar sozinho, que é onde eu criei esse senso de responsabilidade e a minha cabeça foi abrindo mesmo, de abrir possibilidades. Morando sozinho, CLT, você tinha que ter uma renda Aham. extra, assim, né? Pra urgência, alguma coisa, porque tudo pode acontecer, né? E tudo é você caro, né? sozinho, né? Uhum, Você acaba tendo Sim. que pensar dessa forma. E aí a minha renda extra era focar na rede social e ver o que eu realmente conseguiria fazer ali, né? Graças a Deus pra ele dar esse fez bom, e isso, deu. gente. Nossa. E deu da forma mais Mudou inusitada. nossos domingos. E assim, até mesmo mudou o nosso jeito de olhar as coisas. Porque assim, aconteceu algumas situações, algumas vezes, de, tipo assim, de até mesmo de pessoas procurarem falar assim: ah, não, porque eu tenho que estar num lugar tal pra tirar foto pra postar no Instagram. Cara, posta a sua vida real, posta a sua Sim. realidade, Sim. Sim. sabe? Vamos
trazer a clareza. Tipo assim, 45 segundos de praia. É ótimo, é maravilhoso. Estou aceitando convite para ir pra praia. Óbvio, tá, Óbvio. gente? É óbvio. Também. Tá me devendo uma ida pra praia, É, abafa o caso. Deixa-me aqui. Eu recebo. Ou nós três e as capivaras. E assim, mas assim, a gente também, o nosso dia a dia é muito bonito. Sim. Falar as verdades do que acontece é muito legal, porque assim, cara, quando você entra na Mercedes e você solta as pérolas, eu olho assim, gente, é muito bom. Eu sento assim, Sim. e, assim, aqueles dias que você não tá bem, você tá meio pra baixo e você fica assim, Fica lá, rolando Werneck. Aham. tipo, ele não postou ainda. Teve um domingo que aconteceu isso. Você postou um pouco mais tarde. Eu falei, cara, cadê? Aqui, Tá errado. gente. Mas assim, é uma parada também de identificação, né? Sim. Eu acho que hoje o público que está ali no Instagram, que está envolvido hoje com o Instagram, com a rede social, é um público que quer se identificar. Né? Então, assim, por mais que ainda tenha essa coisa de querer postar só o que é bonito, o que é Aham. belo, a melhor parte, Sim. tem as pessoas que querem saber do dia a dia também, Óbvio. né? Quem não gosta de saber da vida dos outros? Pois é, eu passo lá na orla, eu ficava procurando, gente, onde é que é o Werneck? Aí esses dias eu parei bem em frente, por algum motivo, aí eu olhei e falei, cara, achei onde é que é. E assim, as pessoas vão querendo participar junto com você, né? Sim. E cara, eu fico imaginando a cara de alguém quando entra no ônibus lá na Mercedes azul, vamos melhorar, vamos elevar o nível. Uhum. E encontra com você lá dentro. Pensa assim, cara, ele tá aqui. É fantástico. É real. É muito real mesmo. E é engraçado que as pessoas ficam assim, nossa, você anda de ônibus mesmo. Eu fico, hã? Nossa, sua voz é igualzinha no story. Eu, não acredito, eu também não. Aí fica aquela coisa assim. O meu filho, É esses, divertidíssimo. meu filho esses dias estive na rua e ficou assim, mãe, ô mãe, é o Werneck, eu posso lá tirar uma foto? Sossega o teu rabo aqui. Aí ele olhou pra minha cara, mãe, deixa eu ir lá tirar uma foto, mãe. Cara, é muito maneira da aula do Rio Bem. Eu falei, Bernardo, sossega, não vai fazer eu passar vergonha. Bernardo, pelo amor de Deus. Aí na hora que a gente, né, você veio aqui, eu falei assim, vou falar pra ele que você tem um fã-clube montado lá em casa. Entendeu? Lá em casa também, gente, as crianças acordaram cedo, estão aí. Sabe? Porque muda a perspectiva e assim, é o que a gente falava nos bastidores, né? O humor, ele transforma. Sim. A vida, assim, a gente já tem uma vida muito rotineira, pesada. rotina. São coisas que às vezes desgastam. Tipo assim, poxa, tirar o sorriso de alguém, botar um sorriso no rosto de alguém é muito Sim. bom, é muito Isso maravilhoso. Fantástico. E você faz isso com muita suavidade, Werneck. Cura, né? Cura, a gente falava nisso, né? O bom humor Sim. cura, né? Sim. Como é que você se sente, assim, alcançando esses corações que às vezes estavam meio empedrados aí? Ai, gente, eu vejo que a comunicação é uma ferramenta fantástica. Sim. Você consegue falar com absolutamente tudo. Uma Aham. comida, uma roupa. Não é Verdade, só falar, verdade. né? Às vezes não é uma oratória bonita, falar bem, belo. Sim, sim. Tem aquela voz de William Cid Bonner, Moreira. aquela coisa, né? Então, eu vejo que a arte de comunicar é uma coisa muito linda. É. E quando eu entendi isso, eu entendi que isso tinha a ver com o meu propósito. E é uma coisa que eu sempre falo em todo lugar. É sobre o meu propósito mesmo. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais retraída. Sim. E às vezes a forma dela falar, de amar, é completamente diferente. E às vezes a minha não. É assim, Sim. de ser esse jeitão, essa coisa, esse negócio. E eu sempre acreditei muito no humor, né? Apesar de que hoje, infelizmente, tem muita gente que usa de forma negativa, né? De, Sim. às vezes, Pejorativo. pejorativa, Uhum. né? Faz uma brincadeirinha Ofensiva ofensiva, também, né? preconceituosa, Sim, sim. racista, homofóbica. Sim. Então aquilo tira uma gargalhada, mas tá ofendendo uma É, classe, é tá verdade. ofendendo Pra quê, um né? grupo, uma comunidade, né? E eu nunca fui dessa linha. Eu sempre fui do dia a dia, de você realmente mostrar. Claro que tem aquela piada que você faz em momentos intimistas, né? Aham. Como, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece comigo e eu me divirto quando fazem isso. Hoje, como influenciador, eu tenho muitos benefícios, né? Em alguns lugares. Tem lugar que eu vou que a pessoa não me cobra Aham. um prato de Oi, comida. gente, coisa boa. Né? Me dá uma roupa, me dá um mimo. Vamos quando no Eita. chimarrão? Café com Werneck em outro lugar. Tá? Churrasco com Werneck.
Então eu acabo reconhecendo, né, essas regalices, privilégios por conta da fama mesmo. Sim. E aí eu já cheguei em momentos, assim, de levar alguns amigos em alguns lugares, tipo, passar uma diária em alguma casa de locação, Sim. ou ir a algum restaurante e poder levar um grupo de amigos pra fazer uma divulgação. E aí o pessoal falar, hoje eu tô de cartão black. E o cartão black é quem sou eu. Aí o pessoal fica de zoa comigo. Aí, tipo, é umas coisas que eu me divirto horrores. E fica, e vai. Então, é coisas que é algo entre a gente, né? Mas é algo que tem que ter Intimidade, intimidade e né? confiança, Claro, né? claro. Você sabe que eu não tô falando por mal, né? Até porque Sim, são meus sim, amigos, a gente tá ali. sim. Só que eu vejo que hoje, né, infelizmente, alguns artistas, né, algumas pessoas que hoje, principalmente na internet, né, acaba usando desse humor pra ferir e não pra sim. curar, Tipo sabe? humor Sim. negro, né? Exatamente, Pesado. pesado. Então eu acabo deixando isso de lado. Nunca vou por essa linha, Sim. né? Então eu acabo tomando muito esse cuidado e por tomar esse cuidado eu acabo vendo o valor em tudo que eu falo, que eu faço, e nas pessoas, principalmente, que eu alcanço, né? Aqui nos bastidores, a gente estava comentando sobre um episódio, né? Do fim de semana, eu fui convidado para um casamento, e eu tive uma atitude, assim, que me deixou um pé atrás, porque eu sou o amigo da noiva, e ela Aham. tinha me convidado há meses atrás, antes da fama, para fazer a cobertura do casamento dela com os vídeos, stories, quero fazer o papel de story maker. Era também uma das funções minhas que eu fazia antes como Uhum. influencer. Mas aí depois que eu virei essa chave, eu falei, olha, as pessoas vão ter que me reconhecer como influencer. Uhum. Então não vou fazer mais outros tipos de trabalho da comunicação. Seja produção de moda, assistência, uma coisa ou outra eu até faço, mas Uhum. stand-by, sem mostrar. Mostro o Werneck influencer. E não as outras funções que eu sei fazer também. Então, eu acabei esquecendo. Eu esqueci completamente que eu tinha combinado isso com ela. Meu E Deus. aí, no dia anterior, ela me mandou mensagem, né, com aquela lista da cerimonialista. A cerimonialista me mandou mensagem, estava tudo certo. Era só o casamento da menina. Realmente, eu ia só pro casamento. Eu tinha esquecido completamente que eu tinha feito esse combinado. Aham. E aí eu entrei em contato com um videomaker que tá sempre comigo nos trabalhos, eu falei, me cobre lá. Aí ele, com certeza, e graças a Deus consegui curtir o casamento, então eu fiquei livre, até porque hoje, gente, soa às vezes de forma soberba, vamos dizer assim, né? Mas eu sei da posição que eu tô hoje. Eu sei que qualquer coisa que eu fizer, as pessoas vão falar. É Fora valorizar ou teu trabalho é, também. dentro ou fora das câmeras também, Sim. sabe? Então, como eu estava num casamento, onde certamente muitas pessoas me conheciam, porque a gente é amigo, Aham. né, e tudo mais, eu falei, olha, eu vou colocar alguém pra fazer esse trabalho, pra não confundir também as pessoas. Ah, ele é influencer, mas ele também faz isso, não sei o que lá, Aham. né? Então, ele foi lá e me cobriu, e eu fiquei livre e curti o casamento. E aí, aconteceu o que aconteceu, né? Aquele medo de roubar a atenção da noiva, não que aconteceu, mas das pessoas também terem esse acesso a mim direto. E Sim. por conta disso, né, de eu conseguir finalmente separar essas coisas, aconteceu do pastor, né, que estava fazendo a cerimônia, me procurar depois e falar que ele estava num leito do hospital, internado, e aí uma enfermeira apresentou o meu perfil para ele. Nossa. E ele tava Fantástico. ali, sem expectativa de vida, desenganado pelos médicos. Ele recebeu o convite pra fazer a cerimônia do casamento, mas assim, sem aquela expectativa de ir celebrar o casamento. Então, assim, ele testemunhou aquilo no casamento, e chega a me arrepiar. Testemunhou aquilo no casamento, elogiou, né, parabenizou a fé do casal por acreditar que ele sairia daquela situação. Aham. E lá naquela situação, então, ele via. E começou a gerar a expectativa de vida. Pelo que ele tava enxergando aqui fora, sabe? Sim. Então eu fiquei muito feliz. Porque Foi eu bonito. vi o testemunho dele no casamento, me emocionei. Falei, Os nossa, olhinhos que dele estão lindo. brilhando aqui, gente. Nossa, sim, sim, me motiva muito. Porque eu sei a força que isso tem. Sim. Né? E quando você escuta da própria pessoa, é ainda mais especial, né? Então, eu me emocionei na hora da cerimônia, porque ele chamou a esposa que tava com ele o tempo todo. Foi lindo. E no final ele foi e me contou que tava lá naquela situação. E aí uma enfermeira apresentou o meu perfil do Instagram. Sim. Vou te mostrar um vídeo de um menino que faz aqui umas coisas engraçadas. E ele é daqui de Friburgo. E que não sei o que, não sei o que lá. E ele viu aquilo e ele queria ver mais e mais. E aquilo foi enchendo ele de expectativa. Sim. Ele querer fazer as coisas. E eu fiquei assim tão feliz. Porque, com certeza, às vezes não era nem sobre estado de saúde, porque dificilmente, até quando eu tô com uma gripe, eu nem falo quando eu tô com gripe, Sim. né?
Mas é sobre realmente você mostrar ali que existe esse lado natural da vida. Existe o belo também naquilo que tá na correria. Como, por exemplo, a Mercedes, o nosso ônibus, né? A nossa Mercedes de cada dia, né? A orla do Rio Bank, onde Sim. ninguém corria direito. Claro que eu não tô falando que hoje tá movimentada graças a mim. Não, não é só por isso. Não. É sobre as pessoas passarem a enxergar que ali também é um lugar de você cuidar dessa saúde, do seu É um bem-estar. motivacional, né? Sim. É um motivacional. Nossa, quantas pessoas obesas eu já vi passando ali correndo e pessoas do lado incentivando. Sim. Então, assim, isso é muito lindo. E é uma coisa que de repente você não vê num local fechado, num parque privado da cidade, Sim, sabe? aham. Então, assim, isso é muito legal de ver, porque você vê que tem pessoas passando, tem vidas ali. Realidades, né? São Exato, é a realidades. realidade. A Isso é gente- fantástico. A gente tem um grupo de amigas que estamos nos preparando. Estamos nos preparando primeiro na cabeça, em sonho. Aham. Em sonho. A gente pode treinar na orla do Rio Bem. Não, mas a Isabela falou que é a Orla do Rio Bem, que ela não aceita outro lugar. Perfeito. Que a Já fez gente- a escolha certa. Que a gente vai fazer uma caminhada de peregrinação, né? Uhum. E o pessoal falou assim: "Não, vamos, mas como é que a gente Quantos vai saber?" quilômetros que são mesmo? São 66 a menor. Oi. É, Meu Deus. então, enquanto a gente não treina, vamos só sonhar. Aí, meta, vamos fazer? Vamos. Qual vai ser os critérios? Vamos começar a caminhar. Vamos caminhar onde? Na Orla do Rio Bank. Que dia? Domingo de manhã. Pro Werneck filmar a gente provar que a gente tá treinando. Quando a gente estiver no ritmo, a gente tem que dar uma cambalhota na frente do... Aí eu olhei pra cara de você e falei assim, gente, a meta já é... ir Quase pra- todas quarentonas, exceção de Imagina. você. Não, assim, o legal é que a brincadeira foi levada, assim, pra um grau que, tipo assim, a referência foi mesmo a Orla do Rio Bank por causa do Werneck. Porque, assim, se tornou uma referência de saúde, sim. Porque, assim, o pessoal tem praticado mais esporte e não tem mais ido para tantos lugares fechados, aproveitando a nossa orla, né? Porque às vezes tem os pré-julgamentos, as pré-disposições, mas, assim, poxa, a forma que você coloca tem trazido de uma forma muito boa as qualidades que estão, os benefícios que nós temos na nossa cidade. Pô, retinho, correndo, que maravilha, gente. Olha, muito bom. Aquele ar puro das águas correndo. Aquele só Contemple a dois assim, capivara. aí passa aquele caminhão soltando aquela fumaça e pô, Eu até brinco, porque eu consigo até acompanhar os barulhos do caminhão lá em casa, dá pra ouvir a avenida todo o dia inteiro, né? Aí aquele barulho. Trrr. Eu já sei até, já consigo acompanhar. Aí quando... aquele Já caminhão, sabe assim qual é o caminhão, né? O modelo. caminhão azul, aquela outra Aquele Mercedes. ali, aquela carreta. Quando não passa também as motos, né? Trrr, aquela coisa toda. Você já sabe, você emite todos os sons de veículos. Quando botou quebra-mola na avenida de trás, você comentou que tava ouvindo os saltos, né? E Tava ouvindo mesmo. Gente. Tava pra ver. Pá! E Já sabia, menos um. Foi. E eu não sabia que tinha posto, né? Aí eu tava vendo, já aquele dia estava em Conselheiro, tava vendo seus stories, nisso que eu tava vendo seus stories. Um quebra-mola, vamos lá. Na hora que eu passei por trás só porque ele falou que tinha quebra-mola. Cara, na hora eu devagarzinho assim, vou devagar pra não quebrar a suspensão, né? Sim. Uhum. E tipo assim, de Não repente. estragar a coluna também. Eu falei assim, caraca, velho, menos um. Ah, ali, ó, muitos mecânicos tiveram lucro. Aquilo ali foi uma fonte de lucro para os mecânicos, porque olha, Uma quando coisa. colocou, porque ali atrás, na Avenida dos Ferroviários, né, tava lisinho, retinho, os carros nem paravam mais nas calçadas. Eu achei assim, nossa, agora asfaltou, ninguém vai colocar mais carro na calçada, né? Foi só a primeira semana. Aí depois, na próxima semana, pá, quebra a mola. Aí acabou. Aí voltou tudo aquela bagunça. Ai, meu toda de Deus do céu. sempre. Mas é sobre, né? E isso também tira a gargalhada das pessoas, né? Tira. Porque você vê ali o caos acontecendo. Sim. Você vê as pessoas reclamando. E é engraçado que às vezes reclama até por coisa boba, né? Isso que é Não. mais engraçado. Você fez uma propaganda de uma loja que você trabalha, você estava distribuindo sombrinha. E assim, quando eu digo isso, que você tira leite Quase fui lá, gente. Quando eu digo isso que você tira leite de pedra, foi porque, assim, pra mim, essa foi a mais marcante. Aham. Você pegando as sombrinhas e dando pras pessoas, tem que saber, e bababá, e babá.
Senhora quer o sobrinho? Eu já tenho. Senhora vai levar a sobrinha? Não vai estragar meu conteúdo, não. Não é isso. E tipo assim, ela não entrou na dança, ela não, né, tipo assim, você jogou o samba e ela, eu já tenho sombrinha. Ah, essa gente colérica. É um pode. negócio esse Não, povo mas eu colérico. entro na dança, Eu sei que vai. você entra. Você é meio sanguínea. Não, e assim, eu achei tão legal, porque eu falei assim, não, mas a senhora vai levar, me dá a mãozinha aqui que a senhora vai. E assim, como é que é essa experiência do tipo assim, poxa, você tem momentos ali que você pode montar um texto, você pode fazer uma preparação, e tem horas que você pega o povo no susto. É. Como é que é isso? Como é que você tem que, falar assim, do nada, virar uma chave e falar assim, meu Deus, deu errado, Tem pá. que pensar em milésimos de segundo, né? Pra reinventar, né? É a arte do improviso, gente. O teatro te O ajuda teatro nisso. me ajuda muito a improvisar nessas horas. Sim. Assim, eu não sou um personagem, como muita gente pensa, né? Sim. Porque a gente conhece que tem muitas pessoas hoje que trabalham na internet como um personagem mesmo. Oi, gente! Capivarinha! Depois, uma Aham, cara de aham. bunda, né? Aham. Mas eu não realmente. Ele não tem cara de bunda, consigo ser gente. personagem, eu consigo ser real. Tem dia que eu tô bem, aí eu falo que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, eu não dou nem as caras, tá tudo bem, Ah. né? Agora, nesses momentos de improviso, cara, é o teatro mesmo me dando aqueles gatilhos, né? Sim. De saber sair da situação, né? E isso pra mim é em tudo, até na vida, nas conversas, quando começa a vir aqueles assuntos que eu não tô muito afim, e às vezes a pessoa fica ali alfinetando, fica assim, aí eu rebato, e fica aquele jogo, né, de improviso, né? E aí? Isso é muito bom. Então nessas horas eu realmente Ó, tá acabo vendo? sabendo se sair por conta dessa coisa do improviso mesmo. Claro que já tem que ter uma cartinha na manga, né? A gente tem que pensar nas possibilidades de erros também. Pra justamente a gente ser assertivo aí na hora de improvisar também. Mas eu acho, assim, é muito interessante, porque eu vejo, acompanhando, né, eu falei assim, cara, véi, que sacada De genial. mestre. Porque, assim, são momentos que, assim, o outro, você chega numa brincadeira, às vezes o outro tá ácido, tá azedo, tá aquilo, e você tem que dar aquela gingada, porque é o seu trabalho, é o Exato. conteúdo, e assim, como a gente falou, lidar com gente é difícil. Sim. E ao mesmo tempo, assim, os teus conteúdos, eu estava aqui refletindo sobre isso, você traz à tona os pensamentos das pessoas. Uhum. Uhum. Quanta gente passa pelo quebra-mola e pensa o que você colocou no teu vídeo. Aham. Quanta gente passa pela orla e pensa a mesma coisa. Sim. Eu acho que o legal é isso. Ele traz, assim, à tona o que tá ali dentro da pessoa que muita gente não coloca, assim, pra fora, né? Sim. E isso você é real. coloca ali todo domingo. Eu acho que o teu sucesso, a tua liga, o teu negócio, a tua coisa, vem disso aí, né? Sim, de trazer naturalidade. Imaginar que acontece mesmo. Eu amo. Perdão. Eu amo quando antes da fama, eu trabalhava numa empresa que era um mercado de padaria de bairro. E era fantástico, porque eu tinha essa liberdade também de criar conteúdo. E eu acabava criando conteúdos em cima do que os colaboradores falavam que acontecia dentro da padaria. Então eu trazia essa realidade em Eita conteúdo. Deus. Então isso era super bacana. Do pessoal ir lá, pegar as coisas. Ah, não quero mais. Aí bota lá em outro canto. E você vai fazendo essas coisas, assim, trazendo realmente coisas que acontecem com a gente. Uhum. E acontece também com funcionário, né? Com lojista, com comerciante. Então, não preciso nem falar que o pessoalzinho que sofre também, o pessoal que trabalha no comércio, né? Sim. Mas, olha, eles aguentam muito e ainda são simpáticos. Então eu gosto de trazer essa realidade para que o outro lado também veja que também tem um outro lado da história, né? Sim. História é isso, tem sempre os dois lados, né? E às vezes por exemplo, o comerciante às vezes não atende naquela expectativa que o comprador estava querendo. Por quê? Porque tem um outro lado. De repente estava ali ouvindo buzinada do chefe na cabeça. Enfim, existem N situações, né? Que a gente às vezes não consegue olhar fora do problema, né? E eu acho isso legal, Sim. né? De você olhar por fora do problema, conseguir identificar e trazer ali uma pitadinha de açúcar pra dar aquele leveza, doce aquele- da vida, né? é. Mostrar que acontece com todo mundo e que realmente tá tudo bem. Sim. Eu tenho muita vontade de fazer hoje, porque não é o momento. A gente tá passando por situações delicadas na área da saúde. Mas eu tenho muita vontade de entrar dentro do hospital e fazer o que eu faço, sabe? Aham. Porque eu sei que, às vezes, né, principalmente hoje,
né? O pico de ansiedade que existe é enorme. Sim, Às sim. vezes as pessoas, por exemplo, eu tenho casos de parentes que teve um problema sério, grave, que desencadeou outras coisas, Sim, mas a raiz, o núcleo do problema era a ansiedade. sim. Então, assim, às vezes você chegar lá e arrancar um sorriso de alguém vai ser melhor do que um remédio. Sim. Melhor do que uma internação. O sorriso também, ele é terapêutico, Ele é terapêutico. né? Esses dias eu estava lendo um livro, aquele meu famoso livro Amarelo Grande, A que a saga Ariane da fala vida. que é a Bíblia, Da vida, né? porque ele tem umas 400 e poucas páginas, eu tô na Eita. 200 e pouco, tô evoluindo. Eita. Chegou na metade, chegou na metade. E aí o autor dizia, né, ele é mais voltado para essa área de neurociência e tal, Uhum. ele falava do seguinte, do quanto que o sorriso cura. Ele dizia, cara, para agora, e eu lembro que eu tava lendo essa parte, eu tava no consultório do psiquiatra, esperando Eita, que horas delícia. para consulta, com um monte de gente ali, com ansiedade. Aí ele virou, ele começou a falar, pá, muda a tua postura agora, abre um sorriso. Aí eu, lá lendo e o povo não entendendo nada, né? Ficou maluca de vez, né? É o dentista, não, é o psiquiatra. E toda vez que eu saía do psiquiatra, putz, grila, cara. Desculpa. Putz. Ai, meu Deus. O doutor chegou a me olhar diferente, né? Eu tô diferente hoje. Eu vi pra consulta errada. Não, trabalhei com os meus remedinhos. Aí eu peguei, eu sempre, assim, acontecia de eu sair do psiquiatra, muitas vezes ir passar mal Aham. depois, porque era muita informação. Eu E imagino. aí, nesse dia, ele falou: muda a tua postura e põe um sorriso no rosto. Aí eu saí de lá, leve, cheguei em casa leve, meu marido então olhou e falou assim: tá tudo bem? Porque ele sabia que Dentista. todo dia de psiquiatra era meio piripaque, né? Aham. Não, tá tudo bem e tudo mais. Aí eu passei a fazer isso. E ele convida também as pessoas a se olhar no espelho todo dia e abrir um sorriso. E você vai se sentir idiota, mas faça. Uhum. Aí eu tomo banho, às vezes o meu chuveiro fica de frente pro espelho, eu fico lá. Uhum. Me amando, né? Olhando, Um chihuahua em sorrindo. crise, né? Mas assim, o quanto que realmente muda, sabe? Muda Eu percebi completamente. ali, às vezes quando a crise de ansiedade começa a querer vir alguma coisa assim, eu dou aquela respirada funda e falo, não, isso aqui não é maior do que eu, vamos levar, né? Porque a gente precisa realmente é, sacar esses momentos assim de leveza, de que a gente pode mudar, de que a gente pode fazer diferente, Sim. de que a gente pode ir na internet buscar um conteúdo diferente que vai Sim. transformar o nosso dia. E o próprio algoritmo te ajuda. Ajuda. A- Você a te começa, ele te leva, Aham. né? Ele pode te levantar e como te deixar Sim, ali. sim. É verdade. Eu já estive nesse lugar de pessoa extremamente ansiosa. Eu faço terapia, vai fazer 3 anos já. Desde a separação dos meus pais, que pra mim foi um Aham. baque, né? Cresci em família, né, tradicional, né? Pai, Aham. mãe casados, não, aquela coisa toda, né? E quando meus pais se separaram, há uns 3 anos atrás, pra mim foi um baque. Porque eu falei, e agora? Né? Aí Uhum. desencadeou também uma ansiedade na minha mãe, ela já tem problema de saúde, né? E foi uma situação extremamente delicada. E aí ela caiu nas minhas mãos, né? Porque eu acabei ocupando o lugar do meu pai. E Sim. depois parecia que eu era pai dela, porque tinha aquela coisa do cuidado. Eu amo a minha mãe, e óbvio que eu não ia deixar Abre ela parênteses, ela é uma desamparada. fofa. Aham, uma graça, né? Uma pérola também. Amo quando ela entra em cena. Aí ali você descobre a quem eu tenho puxado. Sim. E aí, essa situação toda, né, mexeu muito comigo. Me destruturou no emprego, emocionalmente, tudo. E aí, eu comecei a fazer a terapia e ali eu fui me reinventando, me descobrindo, me reerguendo, né? Sim. E é muito legal quando você começa a se deparar com você mesmo nessas situações e ver isso mesmo, que você é mais forte do que uma doença, do que um diagnóstico. Você não é um diagnóstico, né? Sim. E quando você passa por uma situação dessa, você começa a enxergar a vida até com outros olhos, né? Sim. Porque vê que você não é aquilo que tá escrito ou aquilo que falaram, você se entende. Você Sim. olha pra dentro e você se entende. E quando eu passei a fazer isso, né, como uma prática, né? Então, fazia terapia semanalmente, aí agora eu faço de 15 em 15 dias, só pra manter mesmo e se colocar no lugar, né? No eixo, né? Exatamente. E isso é mágico, né? Isso é fantástico, é muito poderoso, né? Então, eu sempre recomendo o pessoal fazer, porque
porque ainda tem muita gente que tem aquele preconceito, né? Sim. Mas é um bem que você faz pra você mesmo, né? Por exemplo, dentro de relacionamentos, de casal, ou até mesmo de amigos, quando você entende, às vezes, a crise do outro, você também vai se entender também em como Sim. poder ajudar. Isso é fantástico. Vai haver sempre essa conexão, né? E aí, comigo, por exemplo, no caso de familiares, de amigos e em outros relacionamentos assim, né, no geral, quando eu consigo entender o lugar do outro, se torna mais fácil, porque eu consigo tirar ele daquele lugar. E na maioria das vezes, após uma crise, alguma coisa assim, né, alguma tempestade, a tendência de quem passou por aquilo é se manter. É sempre ficar ali, tipo, ai, tive uma crise. E agora? E fica naquilo, entendeu? Aham, sim. E bora, meu filho, dá um sorriso, vamos sair, vamos. Entendeu? Passou. É uma crise que passou. Você não tem que viver na crise. Sim, é Né? verdade. Botar esse sorriso, se olhar no espelho, fazer papel de doido, falar que você é bonito, você é lindona, entendeu? E seguir, procurar uma academia, um esporte, comer bem aquilo que você gosta, Sim. sabe? E você estar com a sua família, com Isso é seus bom, amigos. isso é bom. Você estar sozinho também é interessante, né? Esse momento de solitude pra você se reconectar, ler um livro, botar uma música, Sim. andar por aí, às vezes sem destino. Sem prumo. Sem prumo, isso é Exatamente. tão bom pra mente, andar assim, né? Então, isso é gostoso. Passar pela crise, a gente não pode considerar algo normal, né? A gente tem que entender, às vezes, o que desencadeia aquilo, né? Os Mas você gatilhos. permanecer nela é pior, é sempre pior. É verdade. Então, às vezes, você tem que fazer isso mesmo, botar um sorriso, uma roupa, entendeu? Pagar de maluco. Uma música e vambora. Passei essa crise. Uma nova mulher, como diz um meme, né? Uma nova mulher. Isso aí, né? Se você fizer isso domingo de manhã cedinho lá na orla do Rio Bang, Você vai... Bota um cropped e o vai pro cropped, cropped. eu e ele vão aparecer lá de cropped. Ou de capivara, o que você Eu prefere? prefiro a capivara. Imagina. Porque de cropped vai reverberar muito, entendeu? Então, assim, Muito, não é. vai ser legal. Não. Mas, assim, é muito interessante o que você falou, porque, assim, você falou um tópico que eu acho, assim, a gente sempre bate nessa tecla, né? Que é a questão do diagnóstico não é a palavra final e, assim, você não é a doença. Não. Você não é a ansiedade, você não é a depressão, você não é, seus problemas de saúde, você está passando. Então, assim, a sua luta, a sua briga é muito mais com você do que com as outras coisas. Exatamente. Então, trabalhando a mente, você consegue se reprogramar e lutar a seu favor, né? Exatamente. Entendeu? Eu acho isso sensacional, porque, assim, a gente tem várias escolhas na vida e todas as escolhas geram ações e reações, Isso é verdade. né? Então, assim, você vai querer ser a coitada ou você vai querer ser a heroína o herói da sua história ou o coitado? Então, assim, tudo. Como você quer ser apresentado para a sociedade? A Gabriela, coitadinha, Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Então, tipo, Você é sempre assim. Deus. Nunca. Entende? Então, assim, ou lutar por uma coisa, não tá legal, não tá cômodo. Muitas coisas não são cômodas ao longo do nosso caminhar. Uhum. Mas a gente só vai estar num lugar cômodo se a gente não parar, né? Isso é verdade. Isso é completamente a verdade, gente. É como se fosse realmente um carro, né? Se você quer chegar naquele destino, você não vai querer ficar parado, tipo, num pedágio, né? Você vai querer só passar por aquilo ali. Você paga aquele preço ali, naquele momento e vai, segue seu Adeus. destino, né? Eu acho que a vida é assim, é feita desse ciclo. Sim. Né? E é muito ruim, às vezes, quando você tenta, às vezes, querer ajudar alguém. Por exemplo, eu tenho um amigo, óbvio que eu não vou citar nomes, mas eu tenho um amigo que, cara, ele tá há anos dentro de um ciclo vicioso, de estar sempre dependendo de alguém, de estar sempre ali dependendo de uma ajuda, e não consegue parar em lugar nenhum. Nossa, E é isso- muito isso é ruim delicado. quando você vê uma pessoa nesse estado, porque você Uhum. vê potencial nela, mas ela não consegue se enxergar, não consegue olhar pra dentro, né? E por isso que eu falo que, gente, é muito importante você ter esse momento, às vezes, sozinho, de você se olhar, se autoconhecer. Porque você, às vezes, vai ver que o seu problema é uma bobeira. Sim. É um farelo. Eu adoro, uma coisa que eu adoro mesmo fazer, e quando a minha mente explode, é quando eu subo nas montanhas, faço essas minhas aventuras, Sim. de subir pedra e tal, e acampar, e olhar assim, que a vida tá acontecendo. Eu sou isso aqui. Eu sou uma cutícula nesse mundo. Isso.
sabe? E Deus tá ali cuidando de absolutamente tudo. A Bíblia mesmo fala, né? Que não cai uma folha sequer. Ele Sem que sabe. ele A gente pode permita, contar os grãos de areia. E aquele monte de versículo que eu não tô lembrando mais. Mas tem tudo isso. Tipo, Só pesquisar no Google que tem. pesquisa aí. É pra ter que entender, cara. O algoritmo vai te ajudar. Mas olha, é fantástico quando você olha que, cara, não acontece nada sem a permissão de Deus. É verdade. Então, às vezes, óbvio, né, que Deus permite que você passe por algumas coisas pra você se entender, pra você aprender a dar valor, né? Então, é interessante quando a gente cai nessas situações Sim. pra dar aquele start mesmo, aquele impulso, né? E subir um degrau. É É verdade. verdade. E você falando isso, né? Somos forjados. Se somos Sim. forjados, somos levados a altas temperaturas. Uhum. Entendeu? E assim, as impurezas, elas saem nas altas Nas altas temperaturas. temperaturas. A gente tem que pensar que a gente está aqui para ser lapidado, Sim. porque é um processo diário. Sim. E assim, a gente brinca, né, que é Rambo e Chuck Norris. E Deus às vezes confunde, mas assim, é porque é brincadeiras, né? E a gente, nessa brincadeira, assim, a gente aprendeu que, acima de tudo, é vontade dele. Sim. Sim. Ah, tá passando por um problema? Tá passando, não pode parar. É passando, o termo já Passando. diz, é Massagem. passagem, exatamente. Sabe, se você parar, você vai ficar naquilo para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, e você não vai entender nem o porquê que você tá passando aquilo. Uhum. E assim, né, você contando um pouco da sua história, bem pouco, porque realmente foi essa questão da ansiedade com seus pais, essa coisa. Você falou assim, cara, é um filete do Werneck. Sim. É. E ao É um mesmo tempo o filete. pessoal vê que o Werneck é gente. Ah, Gente como a gente, que passa pelo que a gente passa, sim. que tá na mesma coisa também, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, que não ficou parado. Sim. Que buscou Isso aí é o mais ajuda, que importante, buscou se entender e que viu que a partir disso ele pode surpreender com quem ele é, porque ele se conhece. Sim. Quem é o Werneck? Olha, eu sou o Felipe Werneck. Eu sou. Você se denomina, não as pessoas te denominam. Uhum. Porque é muito importante você saber quem você é e você saber aonde. Todos os graus de conhecimento sobre você. Porque assim, quem é o Werneck? Eu posso virar e falar assim: é um cara que fica na orla do Rio Bang, nha, 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 nha. É um Mas artista, um negócio, quem uma é? coisa. Sim. Sabe, quando você Eu sabe. amei isso, gente. Negócio, Preciso dizer. coisa. E quando você sabe, a sua essência vai além, porque a essência é que toca. Exato. O Pequeno Príncipe sempre falou isso, né? O essencial é invisível aos olhos, Sim. né? Então, assim, eu acho muito legal. Subiu a montanha, eu sou isso aqui. Cara, eu sou isso aqui. Realmente, eu sou uma cutícula, porque quantas pessoas estão pior do que eu, quantas pessoas estão melhor do que eu, e o mundo não vai parar para eu ficar bem ou para eu pegar e ganhar na Mega Sena. Poderia, mas vai, não vai. Eu penso aqui também uma coisa, você é uma cutícula, mas se você parar pra pensar, você hoje influencia a vida de mais de 60 mil pessoas. Né? Aí essa cutícula, ela tem uma responsabilidade também. Já pegou um braço. A cutícula já se pegou pro braço. A gente agora pegou, aumentou o negócio. Ele tava ali só uma cutícula. Não. Isso é para ver como é que a vida, assim, São Francisco, ele diz, evangelize, se necessário, use palavras. Isso. A sua vida que vai mostrar para os outros Deus, caráter, responsabilidade, empatia. Porque, assim, fala-se muito de olhar o outro. Mas quem tem empatia de verdade? É verdade, né? Existe hoje a empatia seletiva, né? Você só se compadece de quem você quer. Não é realmente aquela empatia de você olhar e buscar entender a dor do outro que você não conhece, né? De você, às vezes, tá andando na rua, do extremo, que é uma coisa assim, quase ninguém faz, você só faz nessa temporada de inverno. Você passar na calçada e ver um mendigo. Sim. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tá assim, às vezes no auge do estresse, é olhar e falar assim: certamente foi um que abandonou a família, certamente foi um que fez isso, aquilo, outro. Um vai bêbado, entender um os vícios que ele drogado, tinha, os isso, aquilo. O desno- pessoal já bota o julgamento. Um bêbado, um drogado, Exato. isso, aquilo. É, olha lá, estragando a calçada, enchendo de lixo. Olha os fazendo cheiros. não sei o quê. Olha só, o fedor, Aham. essa caatinga. Entendeu? E por aí vai. Mas Sim. vai entender o que aconteceu. De repente era um vício, tinha realmente, sei lá,
um complexo de inferioridade, Sim. alguma coisa, né? Depois que você se propõe, assim, a encontrar as pessoas, aí é o encontro das pessoas, que você passa a lidar com gente. No caso, né, a gente tem uma casa de recuperação de dependentes químicos lá no Campo do Coelho. Uhum. E assim, você passa a entrar no universo das pessoas que são dependentes ou que foram moradores de rua, que são moradores de rua, você vai vendo, as pessoas esquecem que ali tem uma pessoa Exato. por trás, que tem uma história. E Exatamente. quanta gente que tá ali que tem trauma, Exato. que tem, assim, passados terríveis, Sim. que tiveram uma infância abominável. E às vezes as pessoas não enxergam isso. Elas enxergam que ela tá ali no momento, Uhum. né? Mas não o que aconteceu, né? É, Chega a ser tal Exato. coisa. Isso é muito ruim em todas as áreas. No campo político, Sim. né? Aqui em Friburgo aconteceu um episódio, né? Relacionado à viagem e tudo mais. E às vezes as pessoas, por defenderem tanto o seu lado político, né? Acabou indo no extremo. Se acontecer alguma coisa, aconteceu porque ele quis. Porque morra, foi né? isso, que morra. Uhum. Assim, E isso não é aqui, assim, gente. E se né? fosse você? Oi? Não, aí eu paro e penso assim, né, pra pessoa que julga, e se fosse você? Exatamente. Então, tipo, as pessoas acabam desejando realmente, às vezes, o pior, sabe? Sim. Ainda mais na internet, que existe o Supremo Tribunal Virtual, onde todo mundo dita Adorei o que é certo, esse! o que é errado. Não, você tá errado. Eu sou dono da minha verdade. E acaba se virando isso. Gente, internet não é terra de ninguém, não, hein? É, o pessoal bom acha ter que é até cuidado. sem lei mesmo, né? E na internet Pessoal- você não consegue discursar, você não consegue conversar. Você vai Não, postar aquilo que não. você acredita. E o que você. Se você postar uma coisa que eu não acredito, tudo bem. Né? É a sua É opinião. a sua opinião, é a minha. é. Saber discursar sobre, né? É, Agora, uns querem impor. É assim que tem que ser. É porque Né? as pessoas não têm mais a sabedoria para discursar. É. E nem buscam ter o conhecimento necessário. Sim. Porque vem a outra vertente, o conhecimento para poder discursar. Tem gente que fala assim, isso aqui é de frango. É de frango. Uhum. Você tá vendo que não é. Sim. Isso é muito bizarro. E, tipo né? assim, a pessoa quer impor aquilo, impor. E, tipo assim, não dá nem brecha para você apresentar uma proposta, uma Sim, opinião. Uhum. E as pessoas, elas têm ficado... Desculpa, tá, pessoal? Mas é uma verdade. Aquelas mulinhas de antigamente, que assim, você não Aham. pode olhar pro lado, que tem Sim. aquele Não, é cabrejo. aquilo ali e ponto. eu vou ser bem sincera, não tenho saco. Nem eu. Você tá maluco. Vocês nunca vão me ver em discussão na internet, gente. Se Eu eu não não dispor, não estarei lá. Não, Eu não sou Papai Noel para ter saco. Não, é verdade. Não, tem coisa que não dá, gente. Então- Não dá. Eu não tenho essa paciência. Não tenho tempo pra isso. Cheio Não de coisa pra valoriza fazer. cuts, né? Entendeu? gente? Não, você faz mal pra pele. não Acaba com rola. a Cresce, pra quê? E assim, a internet é um ambiente também sem filtro, se a gente parar pra Sim. pensar. Se você inicia uma discussão aqui agora, se a gente inicia uma discussão aqui, cara, tu não gosta da tartaruga da capivara, e eu gosto, daí. Mas na internet, se você coloca aquilo dali, um outro vem, coloca, um outro vem, aumenta, um outro vem, não sei o quê. Pessoalmente, você não vai muito além do que você vai na internet, Isso é porque também verdade. gera um embate corporal, físico, né? Sim. A gente tem esse filtro, estando Isso é tete real. a tete. Mas na internet não tem. Mas você já percebeu que as pessoas criam muito mais coragem para falar na internet do que no Sim. tete a tete? Sim. Eu- É muito fácil usar só o dedinho, gente. Usa o dedinho, dedinho, dedinho. Eu uso chat mas de forma errada. A pessoa... Mas pessoalmente... Só muda... Eu ensino isso para as crianças, menina. Mas, por exemplo, assim, a gente vê que, assim, na nossa cidade a gente tem muitos julgadores e muitos juízes, eu adorei, Supremo Tribunal Virtual. Vai gerar até um corte. Vai. Não vai. E assim, mas assim, você vê que, tipo, uma coisa que a gente vem falando já em outros podcasts, cara, nós somos responsáveis por essa cidade, tão quanto qualquer um. Sim.
Nós temos o poder de transformar vidas, pessoas, lugares, ambientes, bairros, ruas. Então, ao invés de pegar e detonar de formas negativas, vamos potencializar o que Friburgo mostra, o que Friburgo traz às pessoas da cidade. Vamos potencializar a nossa capacidade, vamos fazer diferente, Sim. sabe? Ah, tá ruim, não tá ruim só para você, tá ruim para 210 mil habitantes, talvez, eu não sei quantos são ao certo, entendeu? Mas assim... E não tá ruim tudo, não. São pequenos detalhezinhos que não tão legal. A gente usar o termo ruim também é muito complexo, né? É verdade. Porque é ninguém tá na pesado, faixa de pesado. Gaza, ninguém tá passando. Não. Ninguém tá tendo que estocar comida ainda, ninguém tá catando farinha do chão. Ninguém tá tendo o celular pinçado da sua mão no trânsito. A gente ainda tem uma cidade muito favorável. Isso Né? é real. Muito. A gente tem uma cidade linda, é uma cidade, teoricamente, que, tirando os casos que têm acontecido isolados, né, é tranquila, é uma cidade assim que a gente pode andar na rua com as crianças tranquilamente. Então, assim, tem algumas coisas que faltam, mas a gente tem que estudar sempre o por trás. Sim. Né? Como você falou, não é só mostrar ao cliente, é mostrar ao patrão. Exato. Né? Tipo assim, a gente tem algumas situações que as pessoas não sabem metade do problema, por que acontece de tal jeito. Sim. E às Né? vezes falta disso. Às vezes até na gente durante o dia, né? A gente cai, às vezes, sem querer nesse lugar. Sim. De só querer ser meio egoísta, sabe? Tem que ser do meu jeito. Sabe? E não é assim, não né? é. Olha só quantas pessoas, quantas coisas acontecem, né? Vai saber o comprador que passou na loja antes pra poder estressar o vendedor, Sim. né? Então, assim, tem muitas situações. E isso é uma coisa que você consegue perceber até olhando novela, sabia? Série, aquelas séries. Eu adoro quando existem essas séries, eu tô vendo uma muito boa, que ela é um looping infinito. Cada vez é beleza fatal, fica a dica. Muito Eu já ia pedir. bom, porque as histórias e os personagens vão se entrelaçando. E você vai vendo que um passou por isso e feriu o outro, e o outro feriu o outro, e o outro fez aquilo, o outro Sim. escondendo do outro, e o outro descobre. É aquele quebra-cabeça que vai Sim. montando. E isso na vida é real. Eu gosto de ver isso também nas novelas e séries, né? Porque mostra realmente muitas realidades, né? Sim, pessoas. E pessoas. Pessoas. Né? E isso é muito louco, né? Quando você consegue entender realmente o lugar do outro também, né? Você se torna mais humano, você vê que realmente, às vezes, tudo que tá acontecendo com você é uma bobeira, né? Uma coisa fútil perto daquilo que o outro tá passando, né? Se você quer ver que sua vida tem valor, vai pro hospital, pô. Sim. Vê lá a pessoa dependendo de sangue, né? Vê lá uma pessoa, sei lá, dependendo de, às vezes, um medicamento, alguma coisa que, de repente, Sim. naquele momento eu não tenho, e vai saber o porquê também, né? Então, assim, são muitas situações. Teve um dia que eu fui pro hospital com a minha mãe, ela não estava bem. Eu cheguei lá e foi justamente no dia daquele acidente que teve em Amparo, onde os 2 ônibus bateram de frente, o motorista faleceu. Gente, era 6:30 da manhã. Imagina você já acordar com uma notícia dessa. É muito bizarro, né? Então, é o que eu falo. Às vezes a gente não aprende a ser feliz, né? Fazer uma coisa simples, dar um sorriso no espelho, como você mencionou. Porque a gente às vezes não olha por esse lado também, sabe? Claro que a gente não tem que ficar sempre olhando a desgraça, as coisas ruins que acontecem. Mas é saber tirar a graça disso, Sim. sabe? É dizer a graça naquele momento. A graça de poder agradecer, de olhar, de sorrir, de ver que a vida tem um outro lado, né? Tem um lado bom também, verdade. né? Tá gripado? Vai caminhar, né? Ficar ali, toma reto. Entendeu? Procurar uma vitamina D, né? Uma vitamina S de sorriso, É isso aí. né? Te dar um passeio. E afim, sabe? A vida tem um outro lado. Agora, permanecer no lado que não tá legal, como você falou, né? Às vezes só ficar usando a palavra ruim realmente pesa. Um lado que não tá legal, procura melhorar de outra forma, né? Sim. Sempre Sempre tem jeito, né? Sempre tem. Sempre tem. a gente tem que aprender a ser grato. Sim. Grato. Sim. Não tá como você sonhou, mas tá melhor do que você esperava. Sim. É o meu lema de vida, tá? Sim. Não tá do jeito que Ontem a gente estava conversando, né, nas nossas trocas de ideia, e eu falei assim, eu já entendi que eu não vou ser mais a Arielle que eu era antes. Mas eu entendi que eu posso ser uma pessoa melhor devido às condições que eu tenho. Você tem que analisar e saber assim, qual é a sua condição? Sim.
que você pode fazer com isso? Exato. Aonde você pode tocar, onde você pode melhorar, onde é que você pode. E ser melhor naquele posicionamento e assumir a sua vida, o controle da sua vida. Porque tem gente também que gosta do deixa a vida me levar, a vida leva eu, aí nada presta, nada funciona. verdade. Tá Entendeu? tudo Tá ruim. tudo ruim e responsabiliza os outros pela falta da falta de atitude que ela mesma toma para sua vida, né? E assim, a gente tem que agradecer, porque a gente que é grato, a gente recebe Sim. de volta, Isso é verdade. né? Muita coisa. E se você reclama, você está reclamando, você está reclamando algo que, tipo assim, ai, hoje tá frio, ai, eu tô com isso, ai, eu tô aquilo. Se torna uma pessoa chata. Sim. Uma pessoa que às vezes a gente não vai querer estar perto. Eu tenho uma vozinha de 86 Aí anos. você vira realmente aquela cutícula que ele faz. Sim. A minha avó tem 86 anos, né? E assim, cara, ela é o amor da minha vida. Meus filhos, ela, né? E assim, são as pessoas que têm o ápice de tudo, porque ela é sensacional. É ela que me criou, ela que me deu a vida, ela que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. E eu chego lá e falo assim, vó, como é que a senhora tá? Ai, minha filha, tô sentindo dor, tô formigando, tô isso, tô aquilo. Pronta pro Pilates? Aí ela, pronta. Vamos pro Pilates. Eu levo ela pro Pilates e faço Pilates com ela. Aham. Aí chega no Pilates, ela tá lá. Pá, 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 pá. E eu assim. Aí Ei, dona Cleusa! a fisioterapeuta olha pra minha cara. Ela tá melhor que você. Segredinho, segredinho. Aí peguei os exames, mandei. Essa semana a gente teve alguns exames pra pegar, mandei pra fisioterapeuta. Falei assim, Arielle, se você não me dissesse que era seu, eu diria que o seu exame é da sua avó. Putz. Aí eu olhei pra cara dela, posso me aposentar? E comecei a zoar, e a gente se sacaneando, aquelas coisas todas. Mas por que eu falei isso, assim, não é nem nessa ênfase, assim. É porque a gente também tem que ter, assim, o outro, ele vai ter o direito de falar, mas a gente se posiciona como a gente quer. A gente não tem que absorver, entendeu? A gente tem que pegar e continuar. Por exemplo, a pessoa está reclamando do seu lado, segue a vida. Não dá motivo para ela continuar, não. Isso. Entendeu? É. Porque às vezes a pessoa só tá querendo atenção, tá querendo falar demais. E tipo assim, se você vê, cara, só segue. Você olhando mais perto, você vai ver que talvez você esteja pior, ela esteja pior. Mas, gente, não tem que focar. Não é competição de problema. Exato. Nossa. Não é Gente, competição de problema. Posso dizer uma coisa assim? Não sei vocês, mas eu sou totalmente esponja. Aham. Então eu entro no ambiente, eu já. Eu sou exorcista. Não. Eu sou laxante. Ai, gente. Então eu sou aquele tipo de pessoa que eu já entro, a energia vem, sabe? E quando você começa a ter uma conversa que é muito deprê, eu já vou ficando, né? Vou puxando. E tem hora que tem conversas também com pessoas que te, né? Te levanta. né? Então que tal a gente ser esse tipo de gente que levanta outras Sim. pessoas, sabe? E é ruim quando entra nessa competição, né? Eu tô com uma dor de Sim. cabeça. Menina, tive uma enxaqueca ontem também. Ai, mas ontem arranhei meu carro. Mas eu bati de carro semana passada que não sei o quê. Você só quer desabafar e a Eu só pessoa quero tá querendo... desabafar, cara. Eu não quero competir. Eu só que não abre a boca. Isso é uma das coisas Cala que a eu boca, mais Magda. converso com a Grazi. né? Porque, assim, às vezes a gente... você já sabe, por exemplo, a Werneck tá preocupado com o trabalho, isso, aquilo, claro. Você quer falar com alguém, você quer... mas você tem a vida fácil. É. Você consegue tudo fácil. Imagina pra quem tá desempregado. Pra quê? Imagina só pra quem ganha um salário mínimo ter que pagar isso, aquilo. Eu não queria falar. É o meu problema. Compartilhou. E as pessoas às vezes querem dar opinião forjada já sobre aquilo. Aí eu falo muito com a Grazi. Às vezes eu só queria falar sem ter julgamento. Do tipo assim, eu só posso expor aqui só uma queria situação. ser pobre premium em paz. E tipo assim, tomar um abraço assim. Andar na Mercedes. E tipo assim, é o que você falou de ser grato, melhorar o dia dos outros, colocar um sorrisão e agir. Exato. Agora, Werneck, assim, o nosso tempo está quase acabando. Aqui as coisas passam rápido. Tá. Ai, quando rende assim é muito bom. O menino Werneck. Ela olhou pra cima. É, Lá porque vem, não é. bomba. Eita. O menino Werneck
Tá feliz com o Werneck de hoje? Ele nem imaginava que ele seria assim. Oh, Tô muito feliz, lógico. muito orgulhoso. Tô com muito certeza. orgulhoso da pessoa que eu sou hoje. É um trabalho que eu faço em terapia. Recomendo pra todo mundo. É a logoterapia. Tem um TCC, tem várias modalidades, né? Aham. E o que eu faço hoje é a logoterapia. É completamente diferente. É de um psicólogo que é formado nessa área, especialista. Aham. E aí, o que a gente trata ali é sobre os logos, os sentidos da vida, né? E aí, a pergunta que sempre fica, às vezes, no ar é: o que que você vai ser a partir disso? Sim. Então, isso me impulsiona a melhorar, a ser outra pessoa, Ó, superdose. A ser Sempre eles melhor, trazem, gente. né? E isso tem a ver com a nossa essência, né? Com a nossa pessoa, né? Com o nosso eu. E a nossa essência, né? Como um propósito também, né? Então, isso vai sempre se concentrar, todos esses pontos, né? Na autenticidade, que é o núcleo aí da Sim. nossa pessoa, né? Sim. Então é uma coisa que a gente não pode deixar ser ferida, ser Sim. mexida, né? Então, o menino Werneck com certeza tá muito feliz, porque ele continua exalando a pessoa que ele sempre foi, um menino Sim. tagarela, que era chamado a atenção na escola por falar demais, e essas coisas, né? Essa mente criativa, essa cabecinha fora do lugar, fora da caixa, fora da bolha. Sim. Ah, isso é tão legal. Então, Perfeito, eu sempre perfeito. fui desse jeitinho, né? Então, eu não sei se tem recado final. Tem? Tem que dar recado final? Pode dar, Normalmente pode tem que dar, pode Dá um Mas recado dar. normalmente final. no recado final de entrevista, quando alguém fala, deixa sua palavrinha, não deixa de lado a sua autenticidade, Sim. porque essa é a sua forma de adorar a Deus, de você louvar ao Senhor também. Às vezes a gente pensa que, não tô descartando isso porque é bíblico, mas a gente tem que sim, né, de vez em quando aí, né, ir numa igreja, até ter seu momento com Deus e tal. Uhum. Mas assim, eu vejo que Deus também nos fez de maneira única. Então, única. assim, se ele nos fez assim, eu não tô falando que você é um diagnóstico, que você é um problema, que você é uma dor de cabeça, que você é isso ou aquilo outro. Não. Mas ele te fez de uma forma tão única que você pode adorar ele da forma que você é, de um jeito espontâneo, ou às vezes de um jeito assim, mais decisivo, Sim. né? Cada um tem o seu jeitinho, né? E isso é Sim. lindo. E ainda bem que cada um é do seu jeitinho, É né? verdade. Imagina se fôssemos todos iguais. Imagina Meu que Deus, só. a gente compõe um mosaico lindo, Nem né? eu tenho Chamado nada de vida. diferente. O desenho do Bob Esponja mostra as sardinhas todas iguaizinhas andando em fila. Não sou Olha. sardinha, pelo amor de Deus. Não, e ninguém com autenticidade, ninguém com felicidade, todos só caminhando e Mesma seguindo. coisa, né? E tipo assim, gente, a gente é muito mais, né? E você falou uma coisa muito linda, né? Que é adorar com a sua vida. Sim. É, perfeito. Com o que perfeito. você é. Com No o que dia você a dia, faz. né? No dia a né? dia, porque a gente tá ligado com Deus diariamente. É verdade. Tudo. E uma coisa que fica muito do que você falou agora também no final é o que eu vou ser a partir daqui, né? Eu lembro, de novo, vou eu falar da irmã Beatriz. Cara, a irmã Beatriz era minha terapeuta, ela faleceu esse ano. Fiquei sem terapeuta, gente. Mas a irmã, a gente trouxe ela aqui no segundo podcast e ela falava o seguinte: com 60 anos, ela fez a faculdade dela de parapsicologia. Caramba. E ela teve mais 25 anos de vida para salvar muita gente. Olha, E salvou. Ela livrou uma freira, tá? Ela livrou muitas pessoas do suicídio que fantástico. com a terapia que ela fazia. Né, ela fazia o método ADI, né, que é outra vertente, Aham. mas que também é muito boa. E assim, toda vez eu penso, cara, eu fiz 40. A irmã Beatriz com 60, ela fez isso daqui. Então eu ainda tenho muita lenha para queimar, ainda tenho muita coisa Muita para coisa. fazer. E a gente às vezes precisa sair da nossa bolha realmente, né? Estourar, plim, saiu, acabou, né? E reiniciar. Reiniciar. E não deixar a autenticidade de lado. que é Eu muito preciso dizer uma coisa aqui, gente. Negócio. Meu marido meio que virou meme aí na internet. Oh! Eu tinha que falar desse assunto Ai, meu aí, Deus. gente. Por Aonde? quê? O que aconteceu? Meu marido, digníssimo, ele é do ramo de turismo, é Aham. o presidente do Convention Bureau, o Wellington Guimarães. E aí ele fez um vídeo esses dias falando do turismo em Friburgo e tal, não sei o quê. Só que meu marido, assim, quem conhece ele de perto sabe que no dia que ele tá cansado e tal, que ele vai falar mais assim. Então ele tava falando no mais empolgado que ele podia naquele momento. Só que o mais empolgado foi assim: boa
noite. Aí lá uma pessoa comentou, bota o Werneck! E até você foi lá e encheu de kkk lá. Meu Deus, Tatinho. O cara já tá cansado. A gente fica cansado. Tava. Aquele momento É muito que hotel, tava muita assim, coisa. a hotelaria em Friburgo tá sensacional. Calma, não exagera, mulher. Não piore meu marido. Mas eu falei, eu tenho que falar disso lá pra aumentar o meme. Eu adoro essas menções assim também. Eu acho tão engraçado. A forma como o pessoal também me vê nas coisas, né? Sim, Falei, ai, meu sim. Deus, É pessoal. vitaminado, gente. Teve uma vez, só aproveitando o gosto pra gente finalizar também, que a gente já tá realmente falando horário. Mas teve uma vez que eu fiz uma live com o prefeito, que na verdade nem era pra ser com ele. Eu tava Eu fazendo uma vi. live aleatória, Eu vi. pós-Réveillon. Aí eu fui dar a oportunidade pros seguidores que estavam ali interagindo aparecer comigo, a gente fazer aquela interação. E aí quem aparece? Johnny Michael. Do nada. Aí ele entrou na live, aquela resenha, ele de Eu pijama. vi, eu achei que a tinha sido primeira dama. combinado. Tá combinado, foi um negócio da hora. A primeira dama entrou também, a criança, e foi aquela bagunça, ficamos uma hora ali, e aquela live rendeu, hein? E aí eu brinquei com ele sobre as entradas de cabelo, né? Sim. Ele tinha 2 entradas e perguntei se ele ia no cinema. Ele, cinema? Você tá com 2 entradas aí? Aquilo pegou e ele foi agora assistir o Stitch com a família. E o pessoal lá me marcando e me mandando post. Hoje que ele foi no cinema, eu falei, resgatando conteúdo lá do início do ano. E o negócio que pega. Como não esquece, gente. Não, é uma bobeira, amigo. Uma bobeira Sim. que pega no gosto da galera. Então, a gente pode fazer o quê? Botar o Tom descansar e botar o Werneck pra anunciar, hein? Olha aí, ó. Ai, ai. Ai, gente. Mas olha, que café bom, hein? Que café Que café gostoso. bom, nossa. Chega dos meus puxês. Não, sim, achei que era só comigo, gente. É bom ouvir isso dos outros também. E não é programado, tá, gente? A gente não paga ninguém pra rir. Não, tudo é livre, a risada é solta. Eu sempre falo isso quando eu convido, a gargalhada é solta. É. Então aqui não tem filtro. Não. Werneck, muito obrigado. Poxa. Espero que esses seguidores se multipliquem 100 mil, 1 milhão de vezes mais. Ah, é, gente, vamos aumentar. O conteúdo é tão bom, vamos. É, porque assim, eu acho que vou falar por todos. Talvez você não tenha salvado só o pastor. Sim. Você com certeza tocou a muitos outros corações. E isso a gente tem algumas pessoas queridas que podem dizer que seu conteúdo tirou riso delas em momentos de tristeza. Entendeu? Assim, muito obrigado por você fazer o ordinário. O simples do cada dia. Mas obrigado por você expor a sua vida e, assim, pagar um preço por isso. Porque, Sim. como você disse, a fama tem o seu preço, Sim. né? Obrigado por estar cumprindo seu propósito. Sim. Acho que essa é o agradecimento. E a gente sempre agradece aqui no podcast, no final, a pessoa que vem, porque nenhum convidado é à toa, nenhum convidado é esporádico, nenhum convidado assim, porque ele está fazendo, ele está na internet lá. Não, é porque a gente Sempre tem um propósito. gosta de entender o que a pessoa é por trás, a gente te acompanha. Há muito tempo. Sim, eu seguidores vi pelas raiz. menções, quebra-mola. Isso é muito As entradas do prefeito também. Ai, gente, olha, ele na praia. Eu cheguei Na a pegar praia. aqueles stories de quando você começou a estourar, você publicou uns stories, não me mata, Paty, de você falando a respeito da permuta, né? Que esse aí daria um outro podcast. Eu queria tanto ter tocado nesse assunto, mas não deu. Mas assim, eu fiquei, cara, quanto que é necessário? E eu fui lá defensora fiel desses stories, porque eu falei, cara, realmente, é o trabalho dele. Ah, O trabalho não, dele. por favor. Por favor, faz aqui um vídeo, paga o seu videomake e ganha um hambúrguer. A melhor que eu achei dessa foi quando te disseram assim, cara, você pode divulgar aqui a nossa loja de consertos de celulares e quando o seu celular quebrar, você ganha um conserto.
Usando pra quebrar o celular dele, o iPhone, Ai, cadê? tomara que meu celular quebre, vai pegar um conserto. Me empresta seu celular rapidinho. Deixa eu ver qual é o seu aparelho. Pra gente também ter esse discernimento também, né? Sim. Poxa, né? O influenciador, ele tá ali trabalhando também, né? Não, e Muita banalizam muito, né? Sim. Banalizam muito. E assim, É. parar pra pensar, são mais de 80 mil vidas. São mais de 80 mil vidas. E assim, não pode ser banalizado uma coisa tão séria, porque desde restaurante, mais de posicionamento de vida. Sua publicação, como a gente estava dizendo antes, pode mudar dias de pessoas, assim, isso é muito legal. Sim. Uhum. Sobre a permuta, um bolinho aí? Brincadeira. Mas muito obrigado. Obrigado por ter Não que a gente aceitado. esteja contra a permuta, né, gente? Não, Pelo não, amor de não. Deus. não, Foi do lado bom. Sim. Mas chega, né, uma hora que, né... Mas eu acho que é sempre não valorizar o serviço do outro, é sempre querer botar o preço no Preço. serviço do outro. Sim. Isso é brabo. É, É brabo, sério, grave, Aqui em gravíssimo. Friburgo isso rola. Muito. Rola solto. Rola solto. Mas, como eu disse, pessoal, segue o Werneck, segue a gente também, tá? Porque a gente não pode deixar também desperdiçar. De deixar É, o nosso, né, tem o que nosso fazer um merchan. merchanzinho aqui. Curte, compartilha, segue no YouTube, galera. Olha, se todo mundo que visse o vídeo curtisse e seguisse, se inscrevesse no nosso canal, a gente já tava num passinho diferente. Então, Sim, assim, por sim. favor, né? Ajuda a gente aí também. E Grazi, Se prepare para 4 de outubro, hein, galera? Ó, nós temos uma coisinha aí na área que vai aquela rolar. coisa, aquelas coisas. Aquele negócio. Vamos precisar da Mercedes. Rapaz. E eu não vou ter que regar, né? Igual aquela que ele mostrou. O carrinho da Mercedes. Gente, 4 de outubro vai ter surpresa. Nós vamos estar comemorando o nosso primeiro aninho. Então, assim, estamos programando Bebezinho. aquela coisinha aqui, aquela coisinha ali. Tá bom. Mas assim, grave essa data e siga o nosso Instagram, porque lá vai ter as maiores informações Isso, o sempre. Capivara estará lá. Posso dar uma dica. Ó. Isso aqui faz parte do evento. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Gente, muito obrigado por estar Muito aqui obrigada. partilhando essa manhã Fantástico. conosco. E, gente, até mais, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau.